eu vou falar particularmente que eu fiz uma confusão e vi só 3 dos roteiros, que foi o primeiro e-mail enviado, tá? Então, vou falar mais com base nesses 3 que eu vi, e daí o Vinícius e a Paula podem complementar com os outros 2. Fiz confusão no e-mail, não vi que tinha chegado mais 2 depois, tá? A gente colocou lá uns comentários, não sei se vocês viram, do geral, para mim, assim, eu achei bem legal algumas partes e alguns roteiros, outros nem tanto. Teve um que eu tive, acho que o 3, tive a impressão de que ele não estava terminado ainda, nem pus comentário. Bom, geral, o que a gente sentiu é que a gente tem 5 roteiros com linguagens muito diferentes, porque eu acho que foram escritos por pessoas diferentes, né? E aí, isso acho que fica um desafio maior aí para Vislumbre, né? A gente ouve vocês também, o que vocês acharam, mas para a gente que leu agora, pesa um pouco essa diferença entre os 5, né? Talvez valha a pena a gente pensar nesse esforço de uma linguagem mais comum. Quando a gente imaginou fazer, a gente imaginou uma pessoa fazendo tudo. Agora, com talvez 5, não sei se são 5 pessoas que fizeram, a gente tem 5 roteiros bem diferentes um do outro em questão de linguagem, organização e apresentação do conteúdo. E aí a gente tem que ver como que a gente faz isso, então. Tem um dos roteiros que eu achei especialmente mais agradável, assim, na questão de como está apresentando o conteúdo, que é o roteiro 2. Então, a linguagem ótima, está gostoso de ler, está conciso, tem tudo que precisa ali, assim, falei, nossa, isso aqui, para mim, podia ser a referência, talvez para os outros, né? Isso, essa é a minha opinião aqui, acho que vocês podem complementar agora. Colocar de vocês também. Da parte da Vislumbre, Lisa, o que a gente, o Cauê, a gente avaliou dos roteiros? A gente achou que o conteúdo está claro dos 5 roteiros. A gente tem um desafio com relação a tempo. E a linguagem é algo que a gente vai dar essa didatização para o lado de cá. Então, a gente pode fazer essa uniformização. Eu também, particularmente, o roteiro 2, eu achei que ele está bem fluido. Então, bom saber que você também achou. Se os outros concordarem, a gente pode seguir nessa linha. Do lado de cá, o desafio é quantidade de conteúdo. Então, a gente tem aqui um simulador que mostra para a gente, é claro que isso vai ser didatizado ainda, mas tem alguns dos roteiros que está dando 17 minutos, se a gente fosse colocar todo esse conteúdo, e o nosso vídeo é um vídeo de 5 minutos. Então, acho que o nosso esforço aqui coletivo é de entender, e talvez até, não sei se a gente faz isso juntos, ou se vocês marcam quais são as informações mais relevantes. É claro que a gente entendeu, foi até legal ter vindo um pouquinho mais robusto para a gente ter uma visão do todo, para a gente poder dar a cadência e tudo. Mas a gente achou importante alinhar com vocês essa expectativa de quantidade de informação que a gente consegue colocar num vídeo. Porque um vídeo de 17 minutos, ele é muito menos engajante do que um vídeo de 5. Então, o nosso esforço do lado de cá vai ser de transformar, colocar essas informações, né, mas de uma forma um pouco mais didática, uma forma um pouco mais direta, para que a gente consiga chegar nos 5 minutos, que é a nossa proposta. É bom saber, porque a gente não consegue fazer essa estimativa, né? E aí a gente ficou com uma dúvida também sobre essa questão da linguagem. Enquanto a gente ia lendo, tem coisas ali óbvias que tem umas óbvias para a gente, né? Talvez não sei, mas que poderiam ser substituídas, né? Então, ao invés da gente falar em corpos hídricos, falar rios e córregos. Ao invés de falar índice pluviométrico, falar em chuvas. E a gente acabou na revisão, agora estou falando de limpeza, né? A gente fazendo essa leitura,
a gente ficou na dúvida, nossa, aqui tá muita, a linguagem não tá legal, a gente já troca, a gente mexe, a gente deixa para vislumbre, retorna para fluxos e ela faz, então é uma coisa que a gente precisa definir também, porque tem bastante coisa ali da linguagem que já daria para talvez já chegar para vocês já de um jeito mais com essa linguagem que a gente precisa para o público que vai ter depois para assistir o vídeo, né? Mas aí a gente também tem essa dúvida sobre o trabalho da Vislumbre, se vocês preferem que já tenha essa tradução prévia, ou se vocês têm a capacidade de fazer. Lisa, a gente pode fazer, mas seria mais assertivo se a gente já recebesse mais dentro da linguagem que vocês esperam, até para a gente calibrar isso do lado de cá. Como nós não somos especialistas, pode ser que tenha alguma que a gente use uma palavra substituta que não seja tão fidedigno ou né, o melhor sinônimo ali para aquele termo. Então, se a gente recebesse na linguagem mais de acordo com o que vocês esperam, seria muito mais prático. Então, o que eu sugeriria? Né? De repente, a Fluxus fazer essa revisão mais relacionadas aos termos, e aí a gente receberia esses arquivos, a gente faria a didatização, e aí vocês validariam, sabe? Então, a gente tornaria esses roteiros com uma linguagem engajante, num tempo que se aproximasse ali dos 5 minutos, e aí a gente manda, essa é a versão final, na linguagem que a gente tinha sugerido para vocês, porque o roteiro, ele é mais do que só o texto, a narração. Teve até um dos roteiros que veio no formato de narração, 2, por exemplo, daria os outros está no conteúdo, a gente vai transformar isso numa narração. Então, acho que eu vejo muito esse caminho. Volta, né, para a gente, assim, o ideal seria, volta para fluxo, adapta a linguagem e outras coisas que vocês vão sinalizar aqui, mais técnicas, vem para Vislumbre, a gente didatiza os roteiros, coloca num formato mais comum para vídeo, vocês validam, a gente pode até fazer isso juntos, como vocês preferirem, vocês validam, fazem os comentários, a gente ajusta, uma vez que o roteiro está 100% validado, aí a gente vai para as etapas com Vinícius de narração, e aí, Vinícius, a gente pode fazer uma reunião, alinhar, enfim, tudo direitinho, e depois a parte de produção dos vídeos. Tá, e essa questão do tempo, legal vocês sinalizarem quais que ficaram com esse conteúdo muito extenso, que dá muito tempo, para a gente ver como reduzir. Eu achei que teve textos, por exemplo, eu não lembro qual, se foi o roteiro 1, repetitivo, várias vezes a mesma coisa sendo falada, então dá bastante para enxugar ali o que está sendo colocado. Acho que foi não mesmo, pelo que eu me lembro. Oi? No 3 também acontece essa repetição. Então, e já no outro roteiro que fala sobre as tecnologias, eu senti falta de, em algum momento, falar o que são essas águas coloridas, que toda hora fala água amarela, água cinza, água marrom, mas nenhum momento faz o que são as águas coloridas? Água marrom é a água que sai de não sei onde, água, entendeu? Dá esse beabá do basicão mesmo, porque é o básico para iniciar, né, essa conversa sobre a separação de águas e tudo mais, e não vi isso em nenhum momento ali. Enfim, acho que a gente pontuou algumas coisas já direto nos arquivos, vale talvez a gente conversar depois, vocês lerem os comentários e a gente volta, porque também a gente acabou fazendo isso de ontem para hoje, o grosso, né, foi lendo, mas não estava escrevendo, estava sempre lendo no celular, daí eu depois peguei o computador para comentar, né, então acho que vale a pena depois vocês lerem os comentários, daí a gente vai trocando ali no grupo, ou faz reunião individual, não sei como que daí a gente seguiria, antes de vocês mudam essa linguagem, igual a Priscila sugeriu, a gente já pontuou, eu pontuei algumas coisas no texto, a Lisa, ela viu, mas não pontuou. Eu estou passando para o arquivo certo agora, que eu abri a partir do e-mail e fiquei comentando lá, achando que fosse link do Drive, e não era, né? Mas, para mim, os meus comentários aparecem, então agora eu estou passando para os arquivos certos.
Que você fez no e-mail, não estava no Drive. Depois que eu vi também, que eu entrei no Drive e vi que estava lá. Falei, vou fazer dentro do Drive para todo mundo ter acesso. Não, e ainda quando eu abri e fechei várias vezes e o meu comentário aparecia, eu achei que mesmo... Tava tudo certo. Mas que bom saber que fica salvo em algum lugar. Mas e aí a gente faz isso, então, daí retorna para fluxos, adaptar essa questão. Acho que eu também gostei do roteiro das técnicas e normas, achei que ele era mais claro, apesar dele ser um conteúdo que a gente ficou, vai ser muito chato, vai ser muito ruim de fazer o vídeo, por ser técnica e norma, mas no fim ele fluiu bem, eu li bem ele, foi que foi, achei que ficou num tamanho legal. Talvez a gente seguir, então, esse padrão, né, e nos outros rever como sintetizar algumas coisas que estão repetidas. Uhum. O FIFA quer falar, acho que depois o Vinícius podia falar também, porque ele precisa sair daqui a pouquinho, ele deixar o comentário dele. Pode falar, FIFA. Deixa o Vinícius falar. Um comentário um pouco geral, assim, eu acho que um pouco colocar as questões, assim, da feitura do roteiro e tal. Mas acho que talvez o Vinícius possa falar, porque se ele precisa sair. Não, mas eu vou ter que ir agora, vou entrar no carro, vou entrar em deslocamento, mas eu vou seguir no Viva Voz. Nossa, a gente só falou e eu me deslocando, né? Agora, todos os encontros. Mas, enfim, o que eu queria trazer só eu acho que se a gente usasse uma forma, que foi aquela que a gente tentou, das perguntas, e aí depois responder... mas é possível tratar o esgoto? E aí depois vir... Achei que esse formato é um formato legal, que fica fácil de... acho que fica gostoso, fica acessível, fica uma linguagem acessível, essa maneira das perguntas. Acho que a gente podia investir nisso. Eu também achei que a linguagem técnica... que não devia ser tão técnico, que a gente deve realmente pensar em substituir esses termos. E acho que o roteiro que eu achei o mais complicado, assim, que eu acho que a gente poderia sentar e conversar, ter uma reunião para tratar ele, é justamente o seu, Fefa, o 3. Porque ali eu acho que talvez a Vislumbre possa nos ajudar a pensar como usar essas cartas, assim, como não sei, se talvez a gente não faz até uma jogada do jogo do saneamento virtual para vocês, e aí a gente pensar junto em como organizar melhor isso. Não tenho resposta para isso. E eu senti falta, assim, das técnicas, sabe? De explicar rapidamente o que é cada técnica, né? Então ir passando, assim, as técnicas e dizer, essa aqui é tal, serve para isso. Essa aqui é tal, olha só, em lugar que tem declive ela vai muito bem. Essa técnica aqui é a mais barata de todas, dá para fazer só usando uma bombona. Enfim, eu acho que... por isso que eu acho que esse é o roteiro mais complexo de fazer, assim, porque é muito técnico, assim, né? São coisas que com certeza eles não vão conseguir encontrar referências na internet. Não é que nem ficar substituindo o termo, que você vai lá no dicionário de sinônimos e tem 200 referências. Não, nesse daí não. Esse daí quem não entende do assunto vai boiar. Então eu acho que era legal a gente, talvez, pensar na possibilidade de fazer uma reunião específica para dar uma arredondada nesse roteiro aí. Faz sentido para vocês, Fefa? Como você escuta? Olha, Vini, vou fazer um comentário geral. Assim. Eu acho um trabalho muito difícil. Ainda mais porque se para na mim, pessoalmente, né? Pessoal, porque eu sei fazer roteiro. Falhando bastante. Outro lugar. O seu áudio está falhando muito pra gente. Eu vim para um lugar. Fala de novo, porque não deu para ouvir desde o começo. Por favor.
é um trabalho, assim, primeiro fazer roteiro não é métier, né? Nossa, quer dizer, vocês estão ouvindo ou não? Uhum. Ah, Sim. então essa é uma questão, essa é uma questão. Segundo, os assuntos, assim, a maneira de abordar os assuntos, tem uma questão que me preocupa, assim, que é essa questão entre da forma do vídeo, né? Se é uma forma uniforme dos vídeos ou eles vão ter lugares ou caminhos específicos para falar. Um está falando de norma, o outro está falando de técnicas, o outro está falando do contexto de Ubatuba, o outro está falando de base de projeto, enfim. Se isso tem uma uniformização ou não, né? Qual é isso, quer dizer, então isso é uma outra coisa que também não está, para mim, eu ouvindo um pouco dos comentários, e para mim isso não está claro, não sei se está claro para alguém. E especificamente sobre o acho do jogo, assim, as orientações eram trabalhar com o jogo, acho bem, tentei imaginar uma dinâmica de imagens e referências e tal, mas realmente pensando um caminho, porque imaginei que até você comenta as coisas, pensei nessa hipótese de explicar minimamente cada técnica e tal, mas muito confuso pensar nisso sozinho, né? sem a base de entender que tipo de animação, que tipo de possibilidades tem. Então, me parece muito mais frutífero realmente trabalhar numa conversa com o Anderson junto, e eu não acho que seja só para o meu, talvez seja para todos, né? Porque para todos entender a potencialidade de imagens, de animação e de narração, né? E se entra nessa estrutura de perguntas e respostas, enfim, se isso é uma base, se isso não vai ser. Então, não sei, acho que apareceu um cenário de roteiros que tem especificidades bem diferentes. Não sei como que tem alguma que vai ser tratada de uma forma de ter um conjunto, né? E aí eu acho que a Vislumbre vai poder trazer isso com mais clareza. Mas, e a questão do tempo, 5 minutos, para mim parece bastante, mas ao mesmo tempo não. Eu olho o meu roteiro, eu imaginei que ali tinha mais tempo. Então, O seu, tem Fê, vai 17 minutos. 7, 17. 17, então, que é muito longo, realmente, assim, foi uma coisa de pensar passo a passo para explicar, né, como é que você poderia usar o jogo, não é usar o jogo, mas usar as cartas, enfim, também na experiência de ter, né, experimentado o jogo, né, entendido a dinâmica, mas não ter experimentado. Então, eu acho que é um conteúdo denso. Então, se imagina num conteúdo desse você deve acrescentar explicações sobre cada sistema, né? Então, quer dizer, como é que faz isso? E as linguagens água marrom, água cinza, isso eu acho que tem que estar uniformizado também, se é isso e outros termos, né? Realmente está unificado, né? Eu acho que eu também acho que é uma coisa que diz respeito a tanto a todos nós, né? Fluxos a empresa e o Vislumbre, de tentar chegar nas coisas mais palatáveis e mais simples possíveis. Né? Ali, no meu caso, também dá para água amarela, marrom, misturada, isso não, para mim não faz muito sentido. Mas ali a especificidade para a gente poder limpar, ou poder chegar num lugar de dizer que água você está lidando, como é que você vai nomear isso, né? Como é que se nomeia isso, né? Para esse caso. Então, eu acho, assim, Vini, a sugestão, eu acho, para mim, no meu caso, eu acho ótima, porque senta, olha, a gente pensa dinâmica de animação, entende melhor, pode pensar de outro jeito. Mas eu acho que isso tudo tem também, assim, pensar no tempo de cada um, né? É um desgaste de tempo, né? Gasto de tempo bastante grande. Isso, mas em várias reuniões e tudo logísticas aí, fazer isso. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que com a Vislumbre seria muito mais efetivo para todo mundo. Deixa eu falar. Acho que eu sou a próxima. Vi que tem um monte de gente com a mão levantada, mas acho que eu sou a próxima. O Cauê acabou de colocar aqui um link, né? E era exatamente o que eu ia falar. Que pra gente, que não, ninguém aqui eu acho que fez roteiro na vida. É o primeiro, assim,
nem nada nessa linha de produção de vídeo. Então, não se tem a menor ideia de como é que... Quanto tempo leva um vídeo, qual é o estilo de linguagem, qual a cadência deve ter. O pessoal aqui, imagino, se eu não estou, é todo mundo da linha acadêmica. Então, qualquer coisa que saiu um pouco da linha acadêmica foi um grande esforço para tentar fazer uma coisa um pouco mais palatável já, né? Então, isso é uma coisa que imagino que para todos tenha sido uma... Eu não fiz roteiro, né? Isso foi a Bel, a Marília, a Vanessa e o Fefa que fizeram. Mas essa questão do tempo, e eu imagino que não é só o tempo do roteiro também. No caso das cartas, além do roteiro, precisa mostrar a carta e ter um tempo para a pessoa poder ver a carta. Então, se a narração tá 5 minutos, eu acho que o vídeo extrapola 5 minutos, imagino eu. Porque às vezes precisa de um tempo de pausa, alguma coisa assim. E 5 minutos para um vídeo didático realmente é pouco tempo. Então, eu acho que talvez seja um desafio realmente transformar todos esses materiais. Eu não, me corrijam, Priscila e Cauê, eu acho que o roteiro deveria, o que está sendo produzido, né, não o roteiro propriamente dito, mas esse material que a gente está produzindo, a gente focar num texto de 4 minutos, seria mais ou menos isso, para ter uma margenzinha de folga, né, para se precisar ou não. Pode falar, Priscila. Não, Jéssica, eu só ia dizer que essa questão da linguagem e até da cadência do roteiro, não sei se está tudo bem para todo mundo, mas para a gente isso, fiquem tranquilos, a gente faz isso do lado de cá. Mas mesmo alinhar a expectativa com vocês de que a gente vai precisar dar uma enxugada em algumas coisas, a gente entender o que é central, o que não pode deixar de ser dito, o que realmente precisa ser mais relevante no vídeo, para a gente poder investir mais tempo nessas mensagens. Mas a cadência, isso fiquem tranquilos, a gente vai fazer esse trabalho para o lado de cá. Então, assim, a qualidade do conteúdo está muito legal, assim, a gente, mesmo não sendo especialistas, eu li, eu compreendi a maioria das coisas, tem algumas coisas mais técnicas, talvez no roteiro 3, especialmente para mim foi um pouco mais complexo, mas assim, nada que a gente não consiga também parar, estudar, discutir, a gente está acostumado a fazer isso pro lado de cá, então fiquem tranquilos, tá, Jéssica? E aí sim, eu acho que talvez, né, fazer essa revisão mais técnica que foi sugerida aqui, e, claro, ter o simulador do tempo talvez ajude você a definir prioridade, né, que tanto de informação caiba, mas não se preocupem tanto com isso, porque, né, de deixar o roteiro numa versão final, porque isso já havia sido acordado com a empresa, a gente vai fazer do lado de cá, fiquem tranquilos. Certo. Então, o que eu estou pensando que a gente precise fazer agora é isso, então, de a fluxos, revisar o texto e deixar ele mais palatável, todos os textos. O texto do Fefa, que eu fiquei um pouco na dúvida com a conversa, com o que disse o Guine. Se vale a pena ele fazer esse esforço de fazer essa simplificação, ou se é melhor fazer essa reunião com a Vislumbre e ver o que dá para ser feito, porque ele foge do modelo dos outros, né? Porque são cartas e até é um desafio um pouco maior, eu imagino. O Fefa está mais distante ainda do que a gente costuma trabalhar. E a gente não tem muito claro quais são as ferramentas que estão disponíveis para fazer os vídeos, né? A gente sabe que o vídeo pode ser feito de muitas formas, mas tem algo que foi orçado para vocês, então a gente até falou que na primeira reunião que não tem ilustração, então não tem captação de imagens, então a gente tem esse recorte do que dá para ser feito, né? E aí, talvez conversar junto, nesse eu acho que faça mais sentido nesse primeiro momento, do que o Fefa revisar o vídeo para depois falar, não vai
né, essa linha não dá para seguir. E aí os outros 4 a gente revisaria para deixar eles mais curtos e com o mínimo de linguagem técnica possível, né? Até poderia, assim, a gente pensei agora, dá para alguém leigo ler e ver, identificar, porque às vezes para a gente é difícil saber o que está muito técnico, porque é a linguagem tão comum do nosso dia a dia, talvez passar para alguém leigo e falar, lê para mim, vê o que está técnico, o que você acha que você não entendeu, uma palavra que está difícil. Se você quiser, Jéssica, fazer uma reunião com a gente, eu acho que a gente pode ajudar nesse sentido. A gente lê junto e fala, ó, aqui essa linguagem está mais técnica, como que a gente pode substituir, a gente pode simplificar a ideia, a gente pode fazer uma reunião com FEFA, que eu acho que é um trabalho que você tem razão um pouco maior, mas a gente pode passar pelos 4 roteiros juntos e ajudar vocês nessa simplificação. Eu acho ótimo. Eu tenho uma dúvida. A gente tá colocando que o roteiro das tecnologias é o baralho, né, as cartas. Em algum momento a gente definiu isso? Eu posso ter perdido isso. Deixa eu falar. Sim, a gente só combinou. Acho que apareceu como ideia, não foi? Para mim apareceu como briefing. Para mim briefing. Eu apareceu como briefing, não como, cara, vamos usar. Não era uma opção, talvez seja legal. Não foi isso que apareceu para mim. Não, mas espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Acho que a ideia de usar as cartas era não usá-las necessariamente como cartas e nem a gente falar sobre jogo. As cartas, elas vêm de um jogo, né? Mas a ideia que eu me lembro naquele encontro da gente ter usado as cartas é porque elas têm ilustrações que estão prontas. Era pra gente usar as cartas como referências imagéticas, assim, né? E aí eu achei legal a iniciativa do FEFA de ter brincado com a coisa do jogo, sabe? Eu não tenho certeza se essa é a melhor solução para o vídeo, por isso que eu acho que era legal a gente conversar com a Vislumbre, para ouvir da expertise deles, o que eles pensam, mas é isso, temos um repertório imagético nessas cartas, e na cartilha do IPESA. Então, assim, outras referências imagéticas de outros roteiros que se façam necessárias, elas podem vir do nosso material. A gente tem um monte de vetor, gente, sabe? Então vamos usar isso, sabe? Agora, só para resumir, assim, eu acho que o roteiro 3 é o mais difícil de todos. Acho que o FEFA ficou como uma bucha, assim, sabe? Então, eu acho que valeria a pena a gente, IPESA, ajudar o FEFA. Assim, acho que os outros 4 roteiros, a Vislumbre se encontrar com a Fluxus para tratar de linguagem, eu acho que legal. O IPESA não precisa participar desses encontros. Mas eu acho que o 3, como ele é o mais delicado, e talvez seja o vídeo que seja mais acessado, assim, pelo público de estudantes, porque todo mundo quer saber de técnica, sabe? Acho que talvez a gente possa juntos investir um tempo e uma energia para fazer com que esse vídeo não perca conteúdo, porque é muito conteúdo, e ainda assim continue fácil, sabe? Acessível. É isso. Tá, não, era essa a minha dúvida, porque como eu não participei de todas as reuniões, eu pensei que talvez tivesse sido a diretriz usar as cartas. Era isso que eu ia falar, assim, eu acho que eu achei muito legal, Fefa, a ideia, até algo que a gente pode depois construir para ter esse manual do jogo. Eu fiquei pensando nisso, de fazer um outro vídeo depois que fosse complementar ao jogo, que a gente deixa para download as cartas no site, já com o tutorial de como jogar. Acho que pode ser um caminho interessante. Mas para esse vídeo das tecnologias, eu acho que a gente pode só referenciar
as cartas como olha, e também a gente produziu um baralho que está para download aqui com o jogo tal. Acho que pode ser um caminho, usar as imagens, as ilustrações, mas é isso que o Vinícius coloca. Eu vejo que a gente sentar junto com você, porque esse é o dos vídeos, esse para a gente é o mais caro, talvez, né? É o mais importante, que é o que a gente vai mais usar junto com as comunidades no dia a dia, para fazer as oficinas depois de implantação de sistemas. Então, deixar você sozinho nessa construção, acho ruim. Acho bom você fazer em equipe isso, a gente faz junto com você, e daí passa essas diretrizes. Quanto ao que a Vislumbre vai entregar, né, o que ela pode fazer, o que a gente também já tem assim, um pouco do que eles vão fazer, não é que não vai ter ilustração, não vai ter animação, né? Animações que é mais difícil de fazer. As ilustrações, pode pegar as ilustrações da cartilha, do próprio baralho, enfim, e aí vai pontuando coisas nela, né? Mas não vai dar para fazer a animaçãozinha do lençol freático sendo contaminado, isso daí não. Mas a gente faz junto, acho que não vejo um problema nisso, para reduzir, né, esses 17 minutos virarem 5, a gente pontuar o que é mais importante, outras coisas só vai aparecer como imagem rápida, ou vai referenciar que está no site para download, e pronto, né, acho que é por aí o caminho. Bom, é só essa Paula, questão. tranquilo, acho ótimo, acho que tem que ser assim, tem que estar junto e né, se brifar bem o que vai ser os conteúdos, e a gente dá a forma. Sim, você está em São Paulo, né, Fefa? Eu tô. A gente podia até fazer um encontro presencial, eu, você e o Vinícius, ali em São Paulo, algum lugar, para conversar, acho que vai render mais. Nossa, valeu mesmo. Tá? Não se sinta sozinho, não. Aqui todo mundo dá um bom um pro outro. Não. Eu tô falando só isso, porque pra gente desenrolar um negócio que tem que ter direção, senão... Sim. Eu acho que tudo bem. Eu acho que o material é legal, assim, pra muita coisa. Inclusive, eu fiz ele pensando na própria apresentação final, né? Só a questão do vídeo, mas de uma forma interessante, que eu acho que o jogo pode ser uma maneira interessante de levar a história. A primeira experiência de todo mundo, assim, não da Vislumbre, né? A Vislumbre que tá aqui para dar esses chacoalhões da gente, ó, tá 17 minutos, gente, vocês vão ter que cortar. Mas a nossa primeira experiência, quem sabe, de muitas, né, de fazer vídeos didáticos, acho que isso que agora é o lugar da experimentação, a gente está experimentando, errando, construindo junto, e vamos tentar deixar do melhor jeito. Liz, você vai falar? Não, é só um ponto com relação às ilustrações. Quando a gente fala, puxa, não está prevista ilustração, é aquele trabalho de ter um ilustrador no time desenhando o que a gente quer, e aí são centenas de desenhos para formar uma imagem. Mas, por exemplo, a animação é super possível a gente fazer de vários tipos, e até mesmo às vezes darem uma referência, a inteligência artificial tem ajudado a gente a fazer muita coisa nesse sentido. Então, pode sim ter animação, a gente pode usar referências que a gente e dar algum movimento para isso. O que a gente quer dizer para a gente não criar expectativa disso, falar assim, não, então vai acontecer isso, aquilo, outro, tirar a cabeça da gente e perfeitamente acontecer aquela cena, né? Porque aí é uma produção muito mais complexa, que levaria muito mais tempo, investimento, etc. Mas o vídeo vai ficar dinâmico, tá, gente? Tem várias formas de fazer isso. Então, era só esse meu ponto, que dá para fazer muita coisa legal também com os recursos que a gente tem hoje, né, Cauê? O Cauê, que é o especialista aqui, pode até me corrigir. E acho que tem que lembrar que tem a Camila também, tá? Que é da equipe, e que é da parte de arte, né, do IPESA, e que vocês também têm que depois ter esse trabalho junto com ela, deixar na cara da nossa identidade visual, né? Então, tudo... Lembrar que tem ainda essa outra etapa. Sim, com certeza. Lisa, você queria falar? Fala aí. Sim, toda hora o MeetD tá tirando a mãozinha, não sei por quê. Eu queria fazer algumas sugestões, ver o que vocês acham. Sobre essa tentativa, já que vai ter uma revisão aí de todo mundo sobre... O único que eu não mexeria é o roteiro 2.
Mas eu acho que nessa revisão, talvez já quem estiver fazendo a revisão, e tem também já os nossos comentários lá, tentar trazer um pouco, então, dessa linguagem que é como que está contando uma coisa, né? Sei que ninguém é especialista em roteiro aqui, mas acho que quase todo mundo aqui dá aula ou consegue simular como se a coisa fosse numa conversa, né? Eu estou te contando sobre esse conteúdo. Acho que não é assim, não é uma coisa tem que ser desse jeito. Mas se achar que consegue fazer, tenta fazer. Se achar que não vai conseguir fazer, tudo bem também, que aí a Vislumbre pega do jeito que está e faz isso, né? Então, eu colocaria como sugestão, não é uma condição, entendeu? Mas se sentir que dá para fazer já no seu roteiro que você escreveu, quem achar que dá, faz. Outra coisa é da gente fazer um negrito destacando ali partes dos roteiros que a gente acha ali que tem frases ou conteúdos que são fundamentais de aparecer, que devem ser destacados para o vídeo. Eu fiz esse exercício no roteiro 1, de fazer esse destaque, e acho que a gente pode fazer para os outros também, porque daí pode ficar mais claro também para a Vislumbre, onde a gente quer dar foco, talvez, ou dar uma realçada, assim, sabe? Aqui tem um conteúdo que é fundamental e muito importante. O que vocês acham desse? E, por último, sobre o vídeo 3, eu acho que a cartilha de PESA deveria ser, ou poderia ser a base mesmo desse vídeo, porque a gente já tem uma linguagem que a gente já passou por esse esforço ao fazer a cartilha, né, de ter uma linguagem acessível para as pessoas, e já tem lá diversas técnicas. Então, já está organizado, e acho que pode ajudar muito a fazer o vídeo 3. É isso, são 3 sugestões, então, sobre a linguagem, o negrito e a cartilha. Pode falar. Tem agora duas questões. Tá sem áudio. Apertei aqui o lugar errado. Tem duas coisas que eu queria comentar. Uma é só uma coisa pontual, não é uma dúvida, que aí vocês falaram desse encontro presencial com o FEFA e tal. Eu acho bem legal, porque tem essa questão das técnicas, de fato, e aí tem a cartilha e tem as cartas. E as duas coisas foram referenciadas, e é bom a gente até numa reunião, ou presencial, ou à distância, ter isso mais claro, né? A gente vai usar a cartilha, vai usar as cartas ou vai usar os dois? Porque aí fica mais fácil até de pensar, né? O que vai ser feito. E acho que a gente pode até marcar já essa reunião. E uma outra coisa que eu queria ver com a Priscila é o roteiro 2. Todo mundo tá de acordo que ele tá bom, tá legal. O tempo dele tá ok? Você acha que é um roteiro que vocês já conseguem trabalhar, ou a gente precisa fazer revisão de tempo, revisão de termos? Como é que tá? Jéssica, ele está dando 6 minutos e 42. Mas a gente consegue, assim, Cauê, me corrija se você tiver uma percepção diferente, mas eu achei que ele está bem palatável, e quando a gente didatizar, eu acho que a gente consegue enxugar para chegar bem próximo aos 5, sabe? Eu acho que ele está bem didático, assim, na minha percepção. Talvez a única coisa que agregaria é o que a Lisa falou, de vocês negritarem. A única coisa que eu faria, assim, falar, olha, isso aqui é muito relevante, é deixar em grito, mas eu achei ele bem tranquilo para a gente seguir para a didatização. O que você acha, Cauê? Eu concordo, eu estava também olhando aqui a temporização dele agora. Talvez, acho que essa questão, né, dos pontos mais importantes, porque isso ajuda na didatização, e identificar se tem alguma coisa que vocês entendem que é muito técnico. Olhando aqui não me parece, mas de repente vocês, né, para mim pode ser uma coisa, na verdade significa outra, então de repente vale esse olhar também, Jéssica. Mas acho que ele tá bem bacana, dá para didatizando ele, que dá para chegar ali próximo do tempo.
Então a gente vai focar primeiro nele para já liberar porque aparentemente é o que vai dar menos trabalho, né? E aí já liberar um para vocês. E aí a gente vai trabalhando nos outros, então. Vini, Então, esse aí. Perdão. Não, esse 2, então, a gente vai só fazer o destaque e já vai, né? Já manda. Bater um olho para ver se tem algum termo mais o que dá para simplificar, alguma coisinha, um termo técnico, né? Tem umas coisinhas, por exemplo, eu acabei de trocar a disposição final para o lançamento final do esgoto, que eu acho que é mais claro. Tem algumas coisinhas que dá ainda para mudar, que eu não fui mudando, que a gente falou, muda, não muda, mas dá ainda para dar uma segunda leitura nele, e aí também tem um comentário do Vinícius, da questão da linguagem, às vezes colocar na primeira pessoa, e aí, né, tentar colocar essa conversa com o interlocutor, de um jeito mais seguido ali, né? Faz, não é? O IPESA não, a Vislumbre vai fazer essa parte da linguagem, de deixar mais adaptado, Isso. Né? Eu acho que esse daí tem tão pouca coisa para mexer que realmente não. Acho que até eles conseguem fazer. Essa questão dos termos mesmo, em nenhum momento a gente conversou sobre. Tem alguns termos que eles são. E palavras que se repetem, vão se repetir em todos, que tem a ver com o conteúdo de saneamento, né? E agora que me ocorreu se a gente poderia fazer um alinhamento também nessa questão da linguagem. Me ocorreu isso porque você falou de trocar a disposição para o lançamento, e para mim lançamento também não é legal, sabe? Sei lá, não me parece tão comum para as pessoas ouvirem lançamento de esgoto. Eu acho que o despejo é mais comum na linguagem, mas não sei se é mesmo, né? Na linguagem de quem não está sempre falando sobre saneamento, né? E a gente pode fazer o vocabulário, né? E aí a Priscila e o Cauê avaliam o que é o mais didático, talvez, o mais usado fora do meio saneamento, né? A gente coloca as opções. Eu acho que assim, eu iria no mais simples possível. Jogar o esgoto no rio. Jogar. Sabe? Tipo, eu iria sei lá, eu iria no cúmulo do simples. Substituiria todos esses disposição, sabe? Essas palavras assim, trocaria todas essas pelas palavras mais coloquiais que a gente encontrasse, sabe? Uhum. Mas aí entender qual é essa, né? Quando for imprescindível usar uma palavra que ela é técnica, que é um termo, eu sempre colocaria um exemplo. Então, um exemplo 2, às vezes. Tipo, quando precisa ter um termo técnico, na sequência explicar ele de uma forma bem mansa, sabe? Falou uma palavra difícil, explicar ela de um jeito simples, sabe? Eu acho que esse poderia ser um caminho. Porque se a gente vai explicando essas palavras difíceis no decorrer dos vídeos, ao término do 5º vídeo, a pessoa que assistiu vai ter adquirido um vocabulário, sabe? Então, eu não acho que a gente tem que tirar todas as palavras técnicas dos vídeos. Eu só acho que as palavras técnicas imprescindíveis, quando elas aparecerem, elas precisam estar muito bem contextualizadas para que o leigo não tenha dúvida, sabe? E eu acho que o uso de exemplos é uma boa forma, assim, de lidar com isso. E aí, só aproveitando que eu estou com a fala, queria dizer que, para quem não sabe, as imagens das cartas do jogo, elas são as imagens das cartilhas. Da cartilha, são os mesmos vetores, com algumas pequenas adaptações, e alguns vetores a mais, que a gente criou, que não tinham na cartilha. Mas é tudo a mesma linguagem estética, então é a mesma base, sabe? É a mesma coisa, a cartilha e o jogo. São uma coisa só. É a mesma base de vetor. É só isso. Mas ainda assim, acho que essa dúvida... desculpa, gente, tem um monte de gente de mão levantada, depois eu falo. Pode falar, Liz, por dentro.
Não, eu só ia falar isso sobre o jogo, em questão de imagem é a mesma coisa, mas o conteúdo relacionado ao jogo ou a cartilha é diferente, né? Mas depois a gente conversa isso na reunião que vai ter. Certo. O que eu ia falar tem um pouco a ver com o que o Vini falou, porque isso de explicar um pouco o termo técnico, porque a disposição final, que a gente chama de disposição final, é completamente diferente de jogar no Rio. A disposição final que a gente usa, quando a gente usa isso, é que ela passou por um tratamento e a gente vai colocar um sistema final, que é o sistema final que também é um tratamento. Então, A Jéssica, acho que ele falou só como um exemplo, não é disso, tá? Sim. Eu li a frase e estava na disposição final, depois do tratamento. Ele só falou de ouvido do que eu falei. Mas é o que ele Mas falou, é isso. eu pensei que às vezes falando realmente de disposição final ou o termo que você usou, a pessoa não vai entender do que a gente está falando exatamente. Pode entender que disposição final é colocar em algum lugar no final, tipo, pode ser o rio, no caso. E não pode ser o rio, no caso. Então, Só um exemplo mesmo. Só um exemplo. Sim. E aí acho que faz sentido que eu pensei nisso, era que você estava falando, de dar, porque essa disposição final eu imagino que vai ser usado em vários outros vídeos, assim. Eu acho que a gente podia pensar esse glossário, igual o Fefa ele fez no vídeo dele também, ele criou um glossário, né, das palavras, que você vai adquirindo, e acho que se desse no fim, a gente recapitular, nesse vídeo você aprendeu, não sei, aí fica muito grande, talvez, mas nesse vídeo você aprendeu algumas palavras, né, dar um destaque nessas palavras. Sei lá, pode ser um conteúdo que vire depois para o dia a dia, né, para a aula, né, em si. Mas é legal também você ir adquirindo ao longo dos 5 vídeos esse vocabulário. Ele vai sendo explicado e depois quem assistiu tudo, ou que quando ele assistiu no próprio vídeo, ao longo do vídeo ele foi explicado e ele já tem o vocabulário, né? Para não ter que assistir os 5. Uma coisa que pode ser legal a gente realmente ver o que é termo técnico que a gente não consiga, de fato, traduzir, porque é diferente de corpos hídricos. Corpos hídricos a gente consegue facilmente traduzir para rios e córregos. Mas tem coisas que talvez a gente precise usar aquele termo mesmo. Então, essas coisas, diferenciar isso, né? E até deixar claro para vislumbre o que é termo técnico, mas que é a palavra que existe. Então, a gente tem que gastar muito tempo, todas as vezes, né? Traduzindo nos vídeos. Então, é mais fácil fazer esse glossário, de fato. E explicar. Essa sugestão ficou legal, eu acho, do Vinícius, né? De explicar a palavra e depois você pode continuar usando. Consegue, depois né? ela já está explicada, né? Tri? Eu só ia falar que me preocupou um pouco essa fala do Vinícius pela questão do tempo, porque parece que não, gente. Cada vez que a gente vai explicar uma palavra, a gente tira a pessoa do foco que a gente quer dar, porque a gente coloca o foco em outra coisa. E, assim, às vezes uma explicação de uma palavra simples, que para vocês é simples, né, mas que para um público mais leigo a gente vai precisar contextualizar, vai 1 minuto do vídeo. Então, 1/5 do vídeo vai... então, eu entendo que às vezes a gente vai precisar fazer isso, porque como a Jéssica falou, às vezes é uma questão central, mas peço só para vocês terem esse olhar na revisão dos vídeos. Essa é uma explicação central, porque, por exemplo, a gente pode... A ideia da Paola é muito boa, da gente criar um glossário, por exemplo, que poderia estar no final do vídeo, a gente criar um infográficozinho e para você que quer conhecer mais, tá aqui, né, o significado, e aí ali ter... enfim, a gente pode pensar numa forma aqui de ter um glossário de uma maneira interessante para a pessoa acessar, porque essa questão do explicar... ela é muito pouco didática, a gente vai tirar a pessoa do foco e a gente vai colocar o nosso tempo do vídeo, talvez onde não seja a prioridade. Então, só esse olhar eu acho importante na revisão dos roteiros. Legal. Às vezes, assim, legal, assim, acho que às vezes o explicar pode ser uma coisa muito simples, tipo assim, ó, um corpo hídrico, ou seja, um rio ou um ribeirão, pronto, entendeu? Assim, tipo, talvez
a gente pode, como se fosse o entre parênteses, assim, né? Eu acho que, eu não sei, para a gente refletir juntos aqui, tá me ocorrendo. Todas as palavras que a gente puder mudar por palavras mais simples, a gente muda, e as que forem imprescindíveis estarem no texto, porque são termos técnicos que estão em norma, que precisa... Aí eu acho que vale a pena a gente pensar numa forma de a gente se fazer compreender, sabe? Então, se não é explicar no transcorrer do vídeo, talvez esse glossário no final, será que a pessoa vai lembrar? Eu não sei. Acho que é um desafio aí pra gente refletir. Eu perguntar para o Priscila qual esse faz sentido. Eu já vi vídeo, que é o vídeo mais didático, sim. E aí tem termos técnicos. Embaixo aparece uma tarjinha explicando o que é aquela palavra. Isso é didático? Não é didático? É bom? É ruim? Eu acho que depende do público-alvo, Jéssica. Por exemplo, se a gente estivesse falando com um professor, um público mais acadêmico, acho super didático, porque a gente já tem um pouco essa questão do rodapé, já é intuitivo para quem é mais acadêmico. Agora, se a gente está falando com um público, uma população menos letrada digitalmente, ou menos letrada... Enfim, de todas as maneiras que a gente pode pensar, talvez não seja tão intuitivo. Então, acho que a gente pode pensar em possibilidades assim, mas que converse com a realidade do nosso público-alvo, sabe? Talvez não a legenda, mas uma coisa um pouquinho mais lúdica, talvez seja um caminho legal. Me preocupa um pouco que isso se torne um estímulo duplo. A gente está falando uma coisa e na tela está mostrando outra coisa. Isso confunde um pouco também. De repente também de público, né? Torna ali talvez confunda um pouco quem está assistindo. Sim, boa, Cauê. Mas assim, gente, fiquem tranquilos, a gente vai encontrar uma solução, né? A gente está falando super genericamente de cada coisa, mas a gente vai encontrando uma solução para cada vídeo, para cada desafio desse que a gente for encontrando no caminho. Legal. Acho que é isso, então. A Vanessa tá quietinha, quer falar. Não, eu só quero perguntar, eu senti falta no roteiro 5 de comentários de vocês. Eu acho que é o único roteiro lá que não tem nenhum comentário. Vocês chegaram a ver? Então, eu tive viajei, né? Eu só vi um dos e-mails e daí não vi que tinha outros 2 roteiros prontos. Então, esse que o P fez eu não vi, não tinha visto, que é o dos slides. E eu acho que o outro é o 5, deixa eu ver. Eu ia perguntar dele também, porque todo mundo falou de todos os vídeos, ninguém comentou nada sobre ele. Deixa eu ver. Nem que tá ruim, nem que tá técnico, nem que tá nada. Ou ele tá... Foi o que eu não li também, então por isso que eu não comentei. Mas eu vou fazer isso agora na sequência da nossa reunião, já, para daí já ter, então consigo comentar sobre ele. Em questão de tempo e estrutura, ele tá, acho que é o mais adequado. Ele tá bem enxuto, tá bem encaixadinho ali. Se fosse usar aquele texto, caberia nos 5 minutos certinho. Então, acho que nesse ponto já é uma referência, de repente. É claro, né, vai ter toda essa didatização que a gente comentou, mas né, de estrutura ali, ele tá bem bacana. Ah, que ótimo. E a parte do texto, a Paola chegou a ver ele? Eu passei o olho rapidamente, eu vou também olhar com mais cuidado. Eu olhei bem rápido mesmo, viu, Vanessa? Porque eu não tive tempo, mas eu vou olhar com mais cuidado e aí eu palpito, tá? E aí, sabendo que já está no tempo, então eu nem vou fazer muitas colocações para não fugir do tempo. Então a gente pode... As datas? O que aconteceu? Tá, Lisa, Cortou, todo mundo falou ao mesmo tempo e aí ficou bagunçado. Repete aí, quem estava falando? Não, eu tinha sugerido, vamos falar de datas e combinar, assim,
eu queria esse tempo que eu vou fazer agora, na sequência da nossa reunião, que é olhar os 2 que eu não vi, que é o 3 e o 5, e já colocar os meus comentários. Não, o 3 eu nem vou colocar, tá? Porque vai ter essa reunião aí de vocês. Eu vou fazer só no 5 mesmo, mas eu vou fazer agora. Desligando, eu já faço. E aí, como a gente combina, então, desse tempo, então, para a revisão dos roteiros e as datas, né? Para todo mundo poder se organizar. Quanto tempo? Tô pensando aqui que a gente pode. Hoje é sexta, até o texto 2 e o 5 aparentemente estão ok, né? Então. Muito pouca coisa, né? Liberar já no começo da próxima semana. Imagino eu, né? No começo da próxima semana. Se é só ver termos técnicos e alguma coisa assim, é na segunda ou terça-feira. Os outros 2, né? O 3, não estamos falando dele, então o texto 1 e o texto 4. A gente vai precisar fazer essa revisão para dar uma enxugada, né, e para reduzir os termos técnicos também, né? Então, esse a gente eu imagino que na sexta-feira, talvez, a gente... Marília, como é que seria para vocês? Para mim, na terça-feira de tarde, assim, eu acredito que eu já consigo. Eu cheguei a ver um pouco dos comentários e eu já elaborei aqui como eu posso fazer para enxugar realmente, para deixar um pouco mais como um roteiro, com as perguntas, né? Foi muito bom para mim ver, assim, porque realmente, como a gente é mais técnico, a gente fica um pouco perdido para poder montar, né? Mas eu acabei fazendo umas perguntas no final do texto, mas eu vou conseguir encaixar ele em todo, né? Todo o texto em perguntas, e realmente eu achei que ficou um pouco maçante mesmo, né? Então, obrigada aí pelos comentários. Eu acredito que na terça-feira, ali no meio da tarde, eu já consiga finalizar, tá? Mas eu vou dando um feedback aí para vocês, tá bom? Legal. E o meu, assim que elas conseguirem olhar, também eu já, se tiver alguma correção, eu já faço, porque é curtinho, tem só 3 páginas, aí já consigo fazer na mesma hora e já libero, tá? Tá. Então, eu vou fazer hoje, daí, não sei, agora falando da gente aqui do IPESA, Paola e Vinícius, vocês vão colocar mais comentários ainda, ou já colocaram? Porque se for só eu, daí já é só hoje que eu preciso. Eu vou ainda no 5. No 5, eu não li o 5. Desculpa, Vanessa. E vocês conseguem fazer até segunda? Sim, já vou ler agora e já comento agora também. Tá, eu também. Continuo. Eu entre hoje à tarde e hoje à noite devo resolver isso também. Então vocês já sabem que depois de hoje, a partir de hoje, daí a gente já colocou tudo que a gente queria, tá? Então é só hoje mesmo que fica aqui ainda para a gente colocar entre nós aqui. Sim. Tudo bem? Acho que assim que vocês liberarem, seria legal avisar no grupo, né? Dar um toque lá no grupo, que aí a gente vai saber que já está liberado. E aí a gente, então, até o texto, deixa eu só conferir aqui que de cada texto. O texto 4, que eu acho que tá com a Bel, 2 e o 4, né? Ela não tá aqui no meu. 2 já tá ok, então ela só vai dar uma revisão rápida. O texto 4, talvez ela precise de um pouco mais de tempo, então imagino que até na sexta da semana que vem a gente precisa alinhar com ela. Mas já tendo o 2 praticamente finalizado, o da Van também vai ser muito rápido, e da Marília também já na semana que vem, a gente já tem 3 roteiros praticamente, já dá para vislumbre ir trabalhando. E aí o texto o vídeo, o 3, vocês querem já marcar uma reunião presencial, aproveitar que o FIFA tá aí, o Vini tá aí, já quer marcar agora ou vocês querem marcar pelo grupo? Para a semana que vem, vocês têm já?
Para mim, oi. Eu ia falar pra gente marcar pelo grupo, assim. Acho mais fácil. Pra mim não vai ser fácil pensar isso. O quê? É mais fácil marcar a gente depois, porque olhar as agendas, ver com calma. Certo. Então, eu acho que é isso, né? Eu agradeço. A gente vê no grupo, sim. Mas a gente coloca como prioridade já fazer isso na semana que vem. Acho que tá legal. Legal, então. Priscila? Eu aceitei o seu invite para a nossa reunião, a gente, né, vislumbre com você, mas eu acho que seria legal a gente falar depois dessa reunião presencial. Não sei se vocês vão conseguir marcar antes, mas eu acho que seria, porque aí vocês já definem, né, essa questão da cartilha, do jogo de cartas, qual vai ser a referência, e eu acho que fica mais fácil da gente poder ajudar com isso mais definido. O que você acha? Ô, Priscila, posso fazer uma pergunta? Pode. Assim, tem roteiros que estão mais encaminhados, né? Que vão estar mais, assim, a princípio, vão ser revisões, assim. Esse roteiro, como ele é mais complicado, minha questão é assim, no timing de vocês, porque assim, aí talvez, eu estou pensando, tudo bem, a gente pode correr para fazer uma reunião semana que vem, eu sei que eu estou bem atolado semana que vem, eu quero entender o timing de vocês, porque de repente, se vocês estão trabalhando, eventualmente, criando linguagens, entendendo melhor os roteiros, como é que estão sendo feitos, as ideias para vocês estão ficando mais claras, e a gente chegar com um pouco, assim, só estou com medo, de repente, semana que vem, ser difícil de marcar a reunião. Então, questão do timing, para vocês, para a gente chegar num lugar onde aproveitar a experiência dos outros roteiros, para que quando a gente for conversar com vocês, a gente ter chegado, você falar, olha, isso aí a coisa está mais, a gente encaminhar mais fácil. Não sei se faz sentido isso para você. Sim, faz super sentido, Fê. Eu acho que a gente vai ganhando, né? No roteiro 2, no 5, a gente vai até ganhando essa atração e a gente vai deixando o 3, que é o mais complexo, mais para o final. O nosso prazo de finalizar todo o trabalho é até outubro. Então, acho que dá super certo a gente fazer assim. Tá. O que eu ia te perguntar é assim, o prazo para você ter em mãos o roteiro fechado para você trabalhar. É isso, todos, né? Independente do prazo final ser esse, mas a gente ter algumas datas para a gente poder trabalhar em cima delas. Eu acho que isso seria confortável para a gente eventualmente até amadurecer as coisas. Sim, não, com certeza. O prazo médio, Fê, para a produção de um vídeo é em torno de 30 dias. Então, claro que se a gente vai trabalhando concomitante essa esteira de produção, a gente ganha tempo. Mas acho que a gente sempre tem que pensar, se a gente quer ter em outubro, a gente teria que ter, né, no máximo até o final de agosto, tudo concluído. Então, a parte de roteiro validado, narração feita. Então, acho que a gente tem um tempo ainda, assim. E paralelo a isso, a gente vai trabalhando os outros vídeos, que acho que já estão mais encaminhados, tem um trabalho menos denso, né? Antes de chegar aqui na Vislumbre. Posso fazer só uma complementação para o FEFA, que ele não teve presente em nenhuma das outras reuniões, e esse é um assunto que a gente já falou. A Vislumbre não precisa de todos os roteiros de uma vez, ela já vai começar com o que a gente libera, então a gente tem essa margem que enquanto uns já estão sendo feitos, da gente ajustar o que precisa no que falta. O tempo que a gente tem é cronograma do projeto, né? A Vislumbre tem esse prazo aí de pelo menos 30 dias, né, para fazer, mas a gente tem também o cronograma do projeto. Esse que a gente vai tentar seguir, né? E a gente tinha colocado como meta em julho entregar esses roteiros. É isso. Então, assim, dá pra... Tá bom. Você falou que a semana que vem está muito cheia, acho que dá. Não, mas pode ser que dê certo, mas só para eventualmente não dar, sabe? Tem folga ou não tem folga. Fazer isso com a carinho, resposta né? Tem, mas não tanto, então. Tá? Tem essa folga.
Pode ser outra semana, não precisa ser a semana que vem, mas também não pode demorar muito. Eu acho que daí, Fefa, a gente organiza entre eu, você e o Vinícius as nossas agendas, tá? Porque, por exemplo, a semana que vem tá ruim, para mim a outra que tá ruim, para fazer presencial. Tá. Então a gente vai ajustando um meio termo, mas tendo para fazer essa primeira formatação, né, grossa do que vai ser, aí depois vai trabalhando com calma, cada um no seu tempo. Legal, tranquilo. E também, a presencial é ótimo, mas se lembrar que se ficar muito apertado, a gente vai para online mesmo. Sim. E aí, né, então, depois da reunião com o Fefo, para você ter em mente, depois da reunião, tem reunião com a Vislumbre, para depois você voltar para o roteiro. Então, como você mesmo falou que está bem apertado, imagino que você não conseguiria. Você consegue sempre dedicar poucas horas por dia, né? Então, para não acumular muitas coisas, para não, de repente, não precisar de muita dedicação no final, quando já está próximo do limite final do cronograma, né? Então, só essa chamadinha de atenção, para a gente não se perder aqui. Legal, mais alguma coisa, gente? Acho que é isso, né, gente? Fiz algumas anotações aqui, vou passar para a Bel também. E a gente vai. Eu tô gravando o vídeo, como falei para vocês, vou colocar no YouTube. Depois, se vocês quiserem, eu passo o link para se alguém quiser tirar alguma dúvida depois, mas é mais para a Bel ter acesso às informações que a gente trocou aqui. Tá bom. Então, obrigada a todos, todas. Que legal. Estarmos juntos nesse desafio e vai ficar um material legal, gente. Pela reunião. Obrigada, pessoal. Bom dia pra todo mundo. Bom dia, bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, gente.